Fate é uma franquia famosa por transformar figuras históricas de todo o mundo em personagens de anime extremamente poderosos. Mas você já se perguntou como seria se Pedro Álvares Cabral, uma das figuras históricas mais importantes do Brasil, fosse transformado em um servo? Se ficou curioso, fica nesse vídeo que nós vamos transformar Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, em um dos servos de Fate. Eu sou Emir Raleigh e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Pedro Álvares Cabral foi um português que viveu entre 1467 e 1520. Filho de família nobre, Pedro foi nomeado moço fidalgo em 1484. Já em 1497, Pedro foi promovido de moço fidalgo para fidalgo do Conselho do Rei. Não apenas isso, mas nesse mesmo ano, ele foi consagrado como Cavaleiro da Ordem de Cristo. No ano de 1500, o rei Dom Manuel I de Portugal convocou Pedro Álvares Cabral para comandar uma frota de 11 caravelas que ele usaria para navegar pela nova rota descoberta por Vasco da Gama para chegar até a Índia. E apesar de os historiadores terem várias discordâncias se foi um acidente ou não, fato é que depois de uma tempestade, Pedro Álvares Cabral acabou trocando de rota e ao invés de ele chegar às Índias, ele acabou chegando no território do que viria a ser o Brasil. Foram poucos dias o que ele passou no Brasil. E ao contrário de Colombo, que sequestrou até mesmo alguns dos nativos da América para levar até a Espanha, esse não era a intenção de Pedro Álvares Cabral, que acreditava ter descoberto uma nova ilha, logo depois, uma terra que ficou conhecida como Terra de Vera Cruz. Pelo contrário, na carta de Peru Vaz de Caminha, é dito claramente que a vontade dos marinheiros, pelo menos daqueles que, como Pedro, faziam parte da Ordem de Cristo, era de salvar os índios através da mensagem de Cristo. No entanto, porém, todavia, Pedro não havia esquecido da sua missão original e, portanto, passados os poucos dias que eles passaram no Brasil, eles voltaram a dar a volta na África e para chegar até as Índias. Durante esse meio caminho, eles acabaram lutando contra vários navios muçulmanos. Durante esse meio tempo, eles acabaram perdendo boa parte dos seus navios e só um terço da população acabou sobrevivendo até a viagem de volta a Portugal. Pouco tempo após sua volta, Pedro haveria de se casar em 1503 com Isabel de Castro. Em 1518, ele foi promovido novamente a Cavaleiro do Conselho do Rei, graças aos seus muitos feitos nas batalhas contra os muçulmanos. Cabral viria a falecer em 1520. A causa da morte ainda é desconhecida, embora saiba-se que ele já havia tido problemas com malária e que ele possuía rixas com a facção de Vasco da Gama na coroa portuguesa. Mas teorias da conspiração à parte, fato é que Pedro Álvares Cabral se tornou um grande herói reconhecido, tanto em Portugal quanto no Brasil, como sendo um dos maiores navegadores e principalmente um dos mais importantes para toda a história do mundo. Quer como militar, quer como nobre, quer como capitão da Ordem de Cristo, ele era simplesmente um dos homens mais cultos e fortes, por assim dizer, do seu tempo. E sem dúvida, uma das pessoas mais importantes da história. Agora falando sobre quem Pedro Álvares Cabral seria em Fate, acho que não há dúvida sobre a classe que ele seria, não é mesmo? Não há nada mais justo do que um grande navegador ser um poderoso Rider dourado. E assim como qualquer Rider, Pedro Álvares Cabral com certeza teria uma poderosa habilidade de montaria, capaz de montar qualquer cavalaria que não seja realmente uma besta divina. Além disso, pelo histórico do Pedro Álvares Cabral contra muçulmanos, acredito eu que ele teria uma skill que daria dano extra contra qualquer inimigo que fosse de origem moura. Isso afetaria, claro, servos como os Hassans, Sherazade, Arash, etc. Outra skill que você pode ter certeza que ele teria seria a proteção da fé, como se esperar daquele que herdou a Ordem de Cristo. Além de habilidades como carisma, estratégia, Golden Rule, mas sem dúvida uma habilidade que Pedro Álvares Cabral mereceria levar seria uma habilidade que é comparável a Fantasmas Nobres, que é o Pioneer of Star, o Pioneiro das Estrelas, que nada mais é do que a marca daqueles que realmente fizeram algo pela evolução da história da humanidade.
a capacidade de criar milagres que antes eram considerados impossíveis, apesar de todas as probabilidades de serem que não. Com certeza Pedro Álvares Cabral mereceria essa habilidade. Agora, sobre o fantasma nobre de Pedro Álvares Cabral, eu não tenho dúvida que seria o grande navio dele, a caravela de São Gabriel. Em termos gerais, ela não tem nada de especial se comparado com outros navios. Ela com certeza seria superior ao navio do Colombo e muito inferior ao navio da Drake. Um fantasma nobre anti-exército que com certeza teria dano especial contra inimigos de origem moura. Servo Ryder, Pedro Álvares Cabral, que minhas naus possam levá-lo à vitória, mestre. Não seja tolo, mestre. Não existe algo como um onipotente realizador de desejos. Tudo que existe é o esforço para obter as recompensas devidas. Uma coisa que eu descobri amar é o mar, mestre. Se você desejar, gostaria de fazer parte de minha próxima tripulação? Não há nada em particular que eu desgoste, mas, se for possível, evite me colocar junto de Mouros, Vasco da Gama ou de Cristóvão Colombo. Mestre, ouvi falar que o próximo Lost Belt é no interior do Brasil. Confesso que estou curioso para saber qual seria o destino daquele país se minha caravela não tivesse embarcado por lá por acidente. Tudo que eu tive em minha vida foram arrependimentos, mestre. Eu gostaria de conseguir o perdão de meu rei, ainda que após a morte. Há tantos heróis grandiosos aqui, mestre, que eu não consigo entender como eu, um mero assassino de Mouros, fui convocado na Aracáudia. Bom, se você diz que a caravela de São Gabriel pode ser útil para a humanidade, então terei que fazer jus àqueles que sucedem os Templários. Aonde vós pensais que vão? Sem deixar o devido like no vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Ou acaso desejai que Azrael recaia sobre vossas cabeças?